Irmãos, vamos seguir então com a nossa segunda palestra da noite e a nossa terceira palestra dessa conferência missionária. E a gente tem tratado aqui sobre Francis Schaeffer e o que é que ele tem a nos ensinar no que diz respeito à prática missionária da igreja e, obviamente, não institucionalmente, mas do corpo de Cristo, cada um de nós. Bom, nessa terceira palestra é a parte mais prática dessa palestra. Então, tivemos a parte histórica, conceitual, e é claro, isso aqui é uma viagem, né, de avião por cima de Schaeffer. Bom, e essa palestra, intitulada Apologética Missionária Schaefferiana na Prática, que na verdade nada mais é do que Labrie. Eu queria então começar com a frase de Schaeffer no prefácio dessa obra, Labrie. Eu quero pedir que vocês, inclusive, orem para que em breve a gente tenha esse livro aqui disponível em português. Ela já foi traduzida e está naquele processo de revisão, e aí depois vai ter editoração, formatação e publicação. Mas, por favor, orem, isso vai ser de um grande valor, não só para a Igreja de Cristo de uma forma geral, mas para os missionários também em preparo e os que estão no campo também. E aí, então, Schaeffer, nessa obra Labrie, ele diz o seguinte: este livro, está lá entre aspas, está lá no prefácio, este livro, né, o Labrie, e meus livros formam uma unidade. O que Schaeffer está querendo dizer com isso que ele fala no prefácio é que, na verdade, para você entender Schaeffer, você tem que conhecer Labrie. Ou seja, qualquer pessoa que debruça sobre Schaeffer, sobre as obras dele, para entender, se não conhece Labrie, o ministério de Labrie, não vai entender o que Schaeffer fazia. Então, é interessante, dentro daquilo que eu falei na palestra, acho que de antes de ontem, acho que hoje também, eu não sei, mas a ideia de que se você faz a análise de Schaeffer simplesmente pela abordagem acadêmica, você não vai entender Schaeffer. Porque Schaeffer, ele exercia o ministério dentro de um contexto específico, e o carro-chefe ministerial, nos últimos anos da sua vida, praticamente 29 anos, do restante da sua vida, os 29 últimos anos, foi exatamente em Labrie. E aí a ideia é que, ao estudar e entender o que é Labrie, você vai entender como é que funciona essa apologética. Então, Schaeffer está dizendo de maneira muito clara: se você leu só as minhas obras, você ainda não entendeu a apologética missionária minha. Você precisa entender a obra da minha mulher, ler a obra da minha mulher, Labrie, para que você possa entender isso aqui. E eu quero até aproveitar aqui e publicamente agradecer ao Felipe Sabino, da Monegismo, porque, gente, foi ele que me conseguiu esse livro. Esse foi o último livro dos 16 que a gente teve que ler para preparar esse material e para poder estar aqui com vocês. E o Felipe, gentilmente, né, me deu de presente um livro zerado de Labrie, uma delícia de ler. E eu terminei 2 semanas atrás o livro Labrie, né? Muito bom e vale a pena de fato. Bom, e então, para entender Schaeffer, como eu dizia, é que nós precisamos entender melhor Labrie. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, em resumo, os livros de Schaeffer é a teoria, estão nesses livros, a teoria dele da apologética missionária. Mas quando você lê Labrie, para entender então o que acontecia, é que ali em Labrie, tudo que ele diz na sua obra acontecia na prática. Ou seja, não era só uma questão de teoria, mas ele sentava com pessoas, lembrando daquele conceito dele de Meneshnes, realidade. Ele entende que a apologética só pode acontecer quando você está em contato com alguém. E Labrie era o ambiente para isso. Então, não dá para analisar Schaeffer sem entender o que era Labrie. Então, ele diz lá que nesse livro, né, no prefácio, ele diz que o livro da Edith, eu falo aqui resumido, né, é a demonstração de que o Deus pessoal infinito realmente existe em nossa geração. Observe, toda hora o Schaeffer vai falar essa expressão, Deus infinito pessoal. É corriqueiro na obra dele. O tempo inteiro ele fala sobre isso. Então, para entender Schaeffer, é preciso ler, então, Labrie. Seguindo, então, o que é, então, Labrie? Labrie, e aí eu estou pegando a própria fala da Edith, Labrie, como o nome já diz, um abrigo em francês, é um abrigo espiritual para qualquer um em necessidade espiritual. Então, vocês imaginem, Schaeffer, ele montou, juntamente com a sua esposa, por direção de Deus, um local em que as pessoas poderiam vir e, então, serem abrigadas com tudo que ela tinha. Então, Labrie não era um acampamento evangélico. Labrie era um local que recebia pessoas de várias origens, religiosas, étnicas, níveis culturais distintos. Então, ali era um local para esperar e receber as pessoas, dando-lhe abrigo. De que forma? Obviamente,
demandas intelectuais, perguntas intelectuais, e a Labri se propunha, então, a atender essas pessoas com questões filosóficas, intelectuais, mas, no fundo, era um abrigo não filosófico, era um abrigo espiritual. Porque, gente, a pressuposição de Schaeffer era sempre essa: a Bíblia é a resposta para o homem. Ou seja, ainda que a gente percorra o caminho da filosofia, ainda que a gente discuta algumas coisas filosóficas, a gente tem que terminar, e isso tem que ser a nossa pressuposição também, na Bíblia. Não tem para onde correr. E Labri era esse lugar, um local feito exatamente para as pessoas se sentirem aconchegadas, recebidas e receber o que elas precisavam. É interessante porque quando você olha as fotos de Labri, é marcante a questão das flores, dos ornamentos e tal. Tem relatos de que toda vez que alguém chegava em Labri e que a Edith levava um café, um chá para a pessoa na bandeja, sempre tinha uma flor. Sempre tinha uma flor. Ou seja, ela trazia, Labri tinha, na prática direcionada por Edith, ela tinha esse contexto de abrigar, de trazer conforto, de receber as pessoas. E claro, é interessante isso porque, lembrando de Meneshness, quem é que não gosta de ser convidado por outra pessoa e ser bem recebido na casa dela? Um prato mais bonito, uma flor, uma coisa, um talher bem arrumado e tal. Gente, isso dá um prazer, uma alegria. E a proposta do trabalho do ministério de Edith Schaeffer era de complementar o que o seu marido fazia, proporcionando a ele e às pessoas um ambiente favorável para que elas pudessem ser abrigadas. Então, Labri era isso. Labri não era um ministério, uma instituição, com toda aquela estrutura burocrática, com a liderança, com a diretoria. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eles quiseram simplificar ao máximo Labri. Então, Labri, para vocês terem uma ideia, não tinha nem reunião de comitê de liderança, porque eles queriam trazer sempre esse conceito de abrigar pessoas, humanizar, tirar qualquer sentido, cheiro de coisas institucionalizadas. É um abrigo espiritual para as pessoas. É interessante que algumas pessoas, quando se referiam a Labri, que não conheciam, aí diziam bem assim: vamos lá para Champéry ou Rieux-Mort, que lá tem aquele hotel, né, religioso, né, como é o nome? Labri, né? Então as pessoas que não conheciam Labri chamavam Labri de hotel religioso, porque era um negócio diferente. Você chegava lá e tinha oração, e tinha palestra e conversa, e saía para o mato com Schaeffer, 3 horas de caminhada, ele falando aqueles assuntos, mas ao mesmo tempo você podia esquiar e depois voltar do esqui, e tinha lá uma mesa posta para você comer, tudo for free, de graça, de grátis. Né? Todo mundo queria ir para Labri também, tinha um pouquinho dessa conotação. E eles sempre deixavam claro, aqui é um abrigo espiritual. Segundo ponto, quem é que vem? Volta lá, Dudu, por favor. Quem é que vem e por que vem a Labri? Então, eu quero ler com vocês isso, para vocês terem uma ideia do que eu falei ontem, na primeira palestra sobre a questão da transmulticulturalidade. Esse termo, gente, não existe, eu estou usando aqui para que dê uma dimensão exata. Então, quem é que ia para lá? É uma lista que eu tirei da própria Edith Schaeffer. Ateus, não existe Deus. Agnósticos, se existe alguma coisa, ela não se comunica com a gente. Existencialistas, pessoas que entendem que a vida é só isso e que o que preenche a minha vida são os meus sentimentos. Eu estou dando uma geral, né? Assim, os meus sentimentos, assim, se eu sinto bem aqui, então tá beleza, eu quero ficar aqui. Se eu não me sinto bem, eu vou embora. O existencialista está muito mais focado no presente, porque ele não tem nenhuma expectativa futura. O mundo é hoje, amanhã eu não sei o que vai acontecer, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Os relativistas, e aí vocês sabem, os hindus, então aquele sistema de crença, e aí tem a Flávia lá atrás, sistema de crença, trabalhou na Índia, está se preparando para voltar lá. Qual o ponto? O ponto é que na Índia eles dizem claramente, olha, quem me ensinou foi a Flávia, tá? A Flávia diz assim, os hindus dizem, esses deuses todos, eles são na verdade avatares, porque na verdade, no fundo, eles são Brahma. Entenda, energia. Então, era gente assim que chegava para Schaeffer. Budistas, que também tem a mesma linha, lembrando da história das religiões. Então, budismo, hinduísmo, está ali meio emaranhado, historicamente falando. Então, judeus católicos. E é curioso porque os relatos de como as pessoas chegavam a Labri era assim, por exemplo, eu estava lá em Illinois e um dia fui entrar num táxi, quando eu abri a porta tinha uma pessoa lá dentro.
esbarrei com ela, aquela confusão, conversa para cá, conversa para lá, e ela me fala de um local muito legal na Suíça chamado L'Abri. Eu sou judeu e eu quero saber o que é isso, porque eu estou procurando o sentido para a existência. L'Abri era o lugar. Então, ia gente de todos os tipos. Tinha divulgação? Não tinha divulgação. Tinha anúncio? Tinha site, né? Nem tinha, né, naquela época. Tinha nada. Era um ministério que acontecia naturalmente, e as pessoas chegavam por conta do boca a boca, pelas experiências que eram vividas. E aí liberais, teológicos, protestantes e etc. E aí o ponto qual é? É que essas pessoas todas, obviamente, vinham de diversas nacionalidades, de diversos lugares. Então você imagina você entrar num local e ter sentado do seu lado um norueguês, um monge budista, um judeu, um latino da Argentina. L'Abri era isso. E um homem lá, baixinho, de 1,60 m, meio troncudo, sério, respondendo a todas as questões, e todos eles falavam. Era um ambiente de amor. Então é interessante porque o William Edgar, que é um dos biógrafos de Schaeffer, ele diz claramente, uma das coisas que mais marcava era que ele era um homem que amava as pessoas. Amava a Deus, amava as pessoas e amava a Bíblia. Gente, você sabe o que é isso? Você chegar no local e você perceber que a pessoa está te amando com as suas atitudes. E, obviamente, você chega numa casa, você não paga nada, você se hospeda lá por 3, 4 dias, sem pagar nada, come de manhã, meio-dia e de noite, conversa com pessoas que lhe tratam bem. Era L'Abri. E o detalhe, de adolescentes até pessoas de 60 anos, L'Abri estava de portas abertas. E aí, isso chama atenção porque a gente tem dificuldade de trabalhar com um setor, pensando assim, igreja local, né? Vamos trabalhar com que grupo? Vamos trabalhar com... Aí o nosso irmão aqui, né? Vamos trabalhar com cegos, pedir ele ajuda para ver como é que a gente faz. Já é uma dificuldade. A visão de L'Abri era a porta aberta para qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, que tivessem perguntas e elas seriam recebidas em amor. Então, gente, você imagina, hoje em dia, os grupos que nós temos, seja qual for L'Abri, se tivesse aqui agora, eles receberiam todos esses grupos que vocês bem conhecem, que existem hoje, os grupos, esses guetos, seja o que for, qual categoria, e eu não vou falar aqui qual, mas você sabe quais são. Imagina, ela estava sempre de porta aberta para todo mundo. E uma das marcas do período, da década de 60, 70 em diante ali, mas especialmente aquele miolinho, a quantidade de drogados que buscavam a experiência última da sua vida por causa do pensamento filosófico da época, era assim de gente que chegava lá, drogada. E Schaeffer respondia a esses pedidos de tipo, responda as minhas perguntas. Era uma mão no ombro, sente aqui, coma comigo. E detalhe, L'Abri acontecia ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Irmãos, veja só que coisa interessante. A gente está falando de apologética missionária. Mas o ponto é, por que a gente vem nesse crescente em termos de conteúdo? A história de Schaeffer era um missionário, apologeta, helêntica, e a gente vai num pico lá, falando da pessoalidade e impessoalidade, e como é que isso acontece na prática? L'Abri. Oxi, peraí, você não vai explicar para mim como é que a gente argumenta com as pessoas? L'Abri era isso. Ou seja, aquilo que Deus te deu, seja pouco ou muito, é isso que Deus vai usar. Mas isso só pode ser usado e utilizado num ambiente propício, onde as pessoas podem ser abrigadas. Fora disso não dá. Então, incursões no mundo, no bom sentido, né? Incursões no mundo para levar o evangelho, tem que ter um ambiente muito maior. Veja só, eu não estou dizendo que é para a gente abrir um L'Abri em cada casa, não é isso. Eu estou falando da ideia central do negócio, ou seja, as pessoas precisam ser bem tratadas. Gente, vamos falar a verdade aqui? Quem, não precisa responder nem levantar a mão nem nada, mas quem aqui, toda vez que vai no supermercado, fala com a caixa, a menina lá da caixa, né, que passa os seus itens, com amor? Por exemplo, Deus te abençoe. Nossa, deve ser duro trabalhar aqui, olha só que horas você deve estar aqui o dia todo. Deus te abençoe, Deus te dê um bom final de semana. Mas a gente vive e anda pelas pessoas e a gente, por assim dizer, a gente não é abrigo, em hipótese alguma. Porque existem valores, às vezes, na nossa mente, tipo assim, se eu falar isso, o que ela vai pensar? E se eu disser isso assim, assim, ela vai dizer o quê? Então, a gente tem dificuldade, por exemplo, com um colega de trabalho, de dizer que, por exemplo, eu não estou bem de saúde, e a pessoa, e aí, como é que você está? Não, estou aí, estou lutando, estou bem, Deus tem, né? Mas, gente, fala, eu tenho orado a Deus. Fala para as pessoas, eu tenho orado a Deus. Mas ela não vai entender. Quem se importa que ela não vai entender agora?
Mas um dia aquilo começa a clarear também. Fala, não, eu tenho orado a Deus, eu estou tranquilo. Eu lembro certa vez não, milhares de vezes, né, no trabalho lá nosso, na aldeia que nós morávamos, quase todos os dias as pessoas falavam conosco: Marcelo, por que a sua mulher não te dá filhos? Os homens perguntavam. Não, porque ela tem uma enfermidade. Então eu posso chamar o pajé para benzer você, para você ter filho, para sua mulher engravidar? Não precisa não. Não precisa, porque eu tenho orado a Deus e Deus tem respondido para mim e até agora Ele não nos deu filhos. Não, mas a gente ora. No outro dia chegava um grupo de 4, 5 mulheres. Cláudia, a gente veio aqui falar com você. O que foi? É porque você não tem filhos, né? Deve ser muito triste a sua vida. A gente já falou com o benzedor, ele vai vir aqui benzer você e você vai ter filho, você vai engravidar, tá bom? Posso chamar? Ele já está esperando lá. Não, nós temos orado e nós temos colocado diante de Deus e Deus até então tem dito para a gente que não é a hora, que não chegou o momento. O que eu quero dizer, não estou falando que eu sou perfeito não, tá, irmãos? Eu queria ser perfeito, né? Um dia eu vou ser com todos vocês também, mas o ponto é esse: as pessoas precisam ver a vitrine que você é, dentro daquilo que a gente conversou. Ou seja, será que as pessoas conseguem ver essa vitrine que é a sua vida, de que Deus existe? Labri era assim, na perspectiva de abrigo, de receber pessoas. Bom, seguindo então, então buscando respostas sinceras. Então, o ponto é, as pessoas estão perguntando, você sabe qual é a resposta, mas essa resposta só é dada no ambiente de abrigo. Se não for, não rola. Até porque ninguém vai expor as suas perguntas, tá bom? Seguindo então. Terceiro, como o Labri é sustentado? E aí é uma coisa marcante, porque é uma proposta de vida, e a gente vai pontuar isso que eu estou falando rapidamente, de forma resumida, depois que a gente terminar essa apresentação inicial do que é Labri. Labri não pedia dinheiro para ninguém, eu já falei disso antes de ontem, não pede dinheiro para ninguém. Quando eles estabeleceram e decidiram, é tão bonito ver a conversa de Schaeffer com Edith sobre, e aí, como é que nome faz? Como é que a gente põe e tal, etc. Vamos ver e tal. E aí eles chegam à conclusão. Schaeffer falou, eu acho que Labri seria o melhor. E como é que a gente vai fazer aqui? Porque a gente vai se desligar da agência missionária, porque não dá. Por uma série de questões que não vem o caso aqui agora, e também eu não vou falar da crise que Schaeffer teve, porque a gente precisaria gastar muito tempo, mas o ponto é que eles haviam decidido se desligar por uma série de questões, até porque Schaeffer já não se encaixava na postura separatista da sua denominação. Porque ele aprendeu na sua caminhada cristã, por direção de Deus, Deus quebrou o coração dele, ele então entendeu que ele precisava ter uma postura diferente em relação às pessoas que são criadas à imagem de Deus. Mas aí o ponto qual é? Então a gente vai viver pela fé. E aí é interessante porque você começa a perceber a influência de Edith Schaeffer no ministério deles. A missionária que trabalhava, que era filha de missionário lá na China, que eles trabalhavam na China Inland Mission, e aí, missão para o interior da China, que não pedia dinheiro para ninguém, que vivia por fé, e eles falaram, vamos viver por fé aqui. Gente, vocês imaginem, eles não estavam vivendo no meio do mato, vivendo de plantação, colhendo e plantando, era Suíça, no local onde as pessoas iam esquiar, caro, precisa ter dinheiro para viver lá, e foi para lá que eles decidiram. Imagina, comprar um chalé desse lá, caríssimo, e eles decidiram então, simplesmente orar a Deus para que ele enviasse o recurso. Quarto, qual o propósito de Labri? Aí, palavra-chave é vitrine. Vitrine. Labri seria a vitrine da existência de Deus. Em outras palavras, Labri era um local onde as pessoas eram abrigadas e a partir desse abrigo, desse acolhimento, elas já poderiam perceber que Deus existe de fato. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, tratando bem as outras, a diferença de um cristão para um não cristão é que o cristão tem a razão correta para amar e abrigar as pessoas. Certa vez recebi uma equipe de profissionais de saúde, inclusive gente daqui de Brasília, foi um médico daqui de Brasília, uma dentista lá de Fortaleza e um irmão presbítero daqui também. Foram lá para a aldeia. Gente, a aldeia que a gente morava, ela ficava a 400 quilômetros da aldeia da cidade mais próxima, São Gabriel, de barco. Eram 17 horas de viagem para chegar lá. Chegando lá, não chegou ainda. Você tinha mais 6 quilômetros por uma trilha no mato até chegar na aldeia. Esse grupo foi lá e começou a cuidar dos indígenas naqueles dias lá. Uma indígena me procurou e falou bem assim, Marcelo, é tão diferente aqui uma coisa que foi. É que essa dentista, quando ela vem cuidar da gente, extrair os nossos dentes e cuidar, ela cuida da gente diferente. Ela não maltrata a gente. Ela olha para a gente sorrindo e ela faz todo o trabalho bem devagarinho. E ela ajuda de verdade a gente. Mas as outras pessoas, quando vêm aqui, eles fazem de qualquer jeito.
até às vezes fica pedaço de raiz lá dentro e eles vão embora assim mesmo. Ela não era diferente. Entende o que eu quero dizer assim? É um exemplo bobo, né? Pode dizer, mas assim, a ideia de que nós temos a razão correta para amar as pessoas. Não é simplesmente porque a gente quer o bem da humanidade, é porque elas são criadas à imagem de Deus. E era isso que eles faziam ali. Então, dar provas por demonstração em nossa vida e trabalho da existência de Deus. Agora qual é o detalhe? L'Abri era fixo? Era um local fixo. Mas L'Abri acontecia nas universidades de Lausanne, nas universidades da Holanda, em Milão, na Inglaterra, na Noruega. Por quê? Schaeffer e Edith percorriam a Europa toda, levando essa visão de L'Abri no seu ministério. E isso é lindo, porque eles eram chamados e eles iam, eram chamados e iam. E com aquele Children for Christ, aquele ministério com crianças, eles abriram em vários lugares ali na Europa também. Ou seja, L'Abri tinha o aspecto da itinerância também. Seguindo então, tendo dado toda essa introdução, seguindo aí, para desacelerar, né, os neurônios, então fotos aí do ambiente de L'Abri. Olha que coisa legal. A primeira foto é Schaeffer no meio da galera, jovem. Então imagina um senhorzinho com aquelas bombachas, aquela roupa dele e tal, cabelo meio comprido, cavanhaque, né, e tal, e aí respondendo perguntas e abrigando, amando pessoas. Aí depois ele e ela, provavelmente numa entrevista, mas a terceira foto é uma moça ouvindo o quê? Os áudios de L'Abri. As palestras começaram a ser gravadas lá pelos idos da década de 60, 65 por aí. Schaeffer odiava câmera e gravação. Até que um obreiro da missão, eles tinham ganhado um gravador, né? E aí Schaeffer falou, nunca isso vai ser usado aqui, porque o ministério de L'Abri é na espontaneidade, é o relacionamento. Aí um obreiro rebelde, né? Sempre tem um rebelde, né? Mas assim, no bom sentido esse. Ele pegou e escondeu o gravador dentro de umas flores na mesa. E Schaeffer achou um negócio estranho, um cara um tanto de mexe na flor, mexe aqui, mexe ali, tal. E era uma discussão, se eu não me engano, sobre judaísmo e cristianismo de umas moças israelitas. Um debate fantástico, uma discussão, uma conversa fantástica, beleza. Aí, depois o cara soltou a fita. Quando soltou a fita, Schaeffer ficou bravo. E começou a se dar conta que aquele negócio poderia abençoar muita gente. Gente, foi um tal de pé de fita, pé de cópia, eu quero. Até que eles montaram o que eles chamam de Farel, a casa do Farel, do nosso reformador Farel. Que Farel foi o cara que levou o evangelho para a Suíça. Então eles abriram a casa, em homenagem, porque estavam na Suíça, o Farel House, que era o quê? Era um local separado, em L'Abri, mas não dentro da instalação, separado, onde aqueles que queriam estudar um pouco mais eram tutoriados. Por quem? Nada mais, nada menos do que Francis Schaeffer. Imagina, gente, você chegar lá e Francis Schaeffer dizer para você, Pedro, você vai ouvir essas quatro fitas de áudio, depois você vai ler esse capítulo, tem uma outra palestra minha que você vai também ler, e aí depois a gente conversa. Tendo terminado, no outro dia, Schaeffer, então vamos sentar e conversar. Schaeffer e o cara só. E o cara também tinha que assistir as palestras de Schaeffer para todo mundo e tal. Então, o Farel House era um local que seria o próximo passo. Ou seja, L'Abri não só evangelizava pessoas, L'Abri discipulava, ajudava pessoas a saírem das suas crises. Então, imagina, jovens, às vezes crentes, que estavam em crise de fé. Então, ele abrigava, mostrava a verdade verdadeira, como ele fala, o evangelho, e a pessoa tendo necessidade de progredir no conhecimento, ficava lá, praticamente vivendo ali no Farel House. Na verdade era tipo uma biblioteca, mas assim, vivendo porque a maior parte do tempo era lá, fazendo atividades manuais, trabalhando, mas estudando, só se dedicando, sendo tutoriado por Schaeffer, que é mais ou menos o padrão de L'Abri, salvo engano, até hoje. Você vai para lá e alguém é o seu tutor e cuida de você espiritualmente lá, né? Bom, tá aí o pessoal trabalhando e uma reunião aí da galera com Edith Schaeffer também, em um dos compartimentos de lá. Pode passar? Bom, e aí então, a gente vai caminhando para o final de como viver a helêntica ou a apologética schaefferiana na prática. Primeiro ponto, dependência e oração. Gente, uma das coisas mais marcantes quando você começa a ler o livro da Edith Schaeffer é a ênfase que ela dá para a questão da dependência e oração em absolutamente tudo.
E é interessante porque quando você analisa a perspectiva bíblica no que diz respeito ao conceito de pecado, pecado nada mais é, a gente não vai entrar nisso, mas pecado nada mais é do que você decidir por você mesmo o que é certo e errado, sem querer saber o que Deus tem para você. Em outras palavras, pecado é não querer saber de Deus. E a proposta de viver uma vida que demonstra a presença de Deus é mostrar para as pessoas que Labri vive em dependência de Deus, dependendo de Deus. E a expressão máxima é a oração. Então o que é que acontece? Você vai para Labri, você tem que orar. Ah, o cara não é crente, não conhece nada. Tem a reunião de oração. Bora, todo mundo aqui reúne e a gente vai orar agora. Aí você vai lá quietinho, todo mundo ora. Qual é o ponto? É que Labri não era um local etéreo, não era um ministério no vácuo. Labri tinha problemas. O filho de Edith Schaefer, Francis, teve poliomielite, o seu filho Frank. A outra filha tinha problemas sérios de saúde também, de febre reumática. Imagine uma criança em uma casa onde o ministério acontecia por 3 anos tendo que lidar com seus problemas de saúde e os seus pais tendo que cuidar deles. Labri acontecia dentro de um contexto de vida real familiar. Mas eles estavam o tempo todo demonstrando, através da oração, da prática da oração, dependência. Ou seja, aquilo que Adão e Eva decidiram não abraçar, viver independentes, eles falaram, vamos retornar, entre aspas, né? Isso é uma questão teológica, a gente não vai entrar, mas vamos retornar ao Éden antes da queda, dependendo de Deus unicamente. Então vocês imaginam pessoas ali vivendo o evangelho dessa forma e de repente eles se sentem numa situação que eles precisam deixar a Suíça, porque eles foram expulsos, irmãos, da Suíça. Por quê? Porque eles estavam atrapalhando um dos cantões onde eles moraram, e lá era o local católico, e eles foram expulsos. Eles não entenderam o documento, pensaram assim, nós fomos expulsos do nosso cantão, então vamos para outro cantão. Aí um rapaz, ajudando eles, falou, não, era em francês, né? Eles não sabiam muito bem francês. Não, aqui está dizendo que vocês têm que sair embora da Suíça. Detalhe, não havia acordo diplomático entre Suíça e Estados Unidos na época. Não tinha como negociar. E ele fez o quê? Orou. E Deus abriu as portas. Primeiro, colocando pessoas com disponibilidade para ajudá-los. Até o cônsul dos Estados Unidos, o cônsul dos Estados Unidos lá na Suíça, na época, ele não sabia quem era. Quando ele chega lá, o cara falou, não acredito, é você, Schaefer? Você era o nosso líder de turma lá na escola. Rapaz, que coisa boa. Mulher, eu tenho um amigo meu aqui da escola, ele vai comer lá em casa com a esposa dele, tá bom? Tá bom, pronto. Conversaram 4 horas. E esse homem fez de tudo pelos Schaeffers, até que eles foram aceitos de volta na Suíça. E quem estava vivendo o Labri era o momento de oração, para que Deus resolvesse tudo isso. Dependência. Mas não só isso. Deus mandou, na época, 8.000 francos suíços e 11 cents. E eles precisavam de 8.000 para pagar a primeira parcela da casa. E todos que estavam ali oravam por isso. Quem chegava, que não era crente, e via, como? Deus existe? Deus respondeu? Mas vocês pediram dinheiro para as pessoas? Não, a gente orou. E Deus mandou os recursos. Como? Como assim? Então veja só, como é que a gente faz helêntica? Como é que a gente faz apologética missionária? Vivendo o cristianismo. Primeiro ponto, dependendo. E aí é interessante porque eles diziam assim, nós não oramos por recursos, não oramos pelos hóspedes que nós... Oramos por recurso e não conclamamos e convidamos pessoas para vir aqui. Mas nós oramos a Deus dizendo, Deus, por favor, manda os hóspedes que o Senhor tem para nós. E aqueles que não são para vir, por favor, Senhor, mantenha essas pessoas distantes daqui. Mas aqueles que o Senhor tem, mande para cá. E não só isso, os obreiros, façam a mesma coisa. Eles não convidavam, não falavam das necessidades para ninguém, mas eles oravam para que Deus mandasse os seus obreiros. Segundo ponto, uma vida que demonstra que Deus está vivo aqui e agora. E aqui eu já venho falando sobre isso, mas eu quero me deter só no aspecto do agora. O cristianismo precisa ser vivido agora. Gente, veja só, amanhã é outro dia. Você é crente hoje. Amanhã você vai ser crente, se Deus quiser, se o Senhor não te levar. Mas o cristianismo precisa ser vivido agora. E a prática ministerial dessa apologética missionária, ela acontecia exatamente quando eles viviam o cristianismo hoje, aqui e agora. Não os cristianismos esperando que o que pode acontecer lá na frente, ou o que vai acontecer, que o Senhor Jesus prometeu, mas o que vai acontecer, o que está acontecendo agora aqui, e que Deus é vivo e responde agora. Veja só, não é o sentido de Deus ser manipulado, tá, gente? É que Deus responde agora. Mas está tudo como está. Hello, essa é a resposta de Deus para você. Hello, certo? Então eu lembro muito bem, eu tive uns pais em São Paulo, pais assim, na época que moramos lá, eu e minha esposa,
que eram o presbítero Solano Portela e a Beth, a sua esposa. E aí, eu lembro, no meu afã, né, tal, falando, não, porque aí Deus não respondeu, Deus respondeu, aí Solano, o presbítero Solano Portela, falou assim, Marcelo, não esqueça disso, tá? Deus responde sim ou não. Seminarista, né, empolgado, primeiro-anista e tal, não sabia nada, né, quase herege, né, quase herege, assim. Aí, e ele falando, Deus respondeu e disse não. Então, gente, é o seguinte, se você está orando hoje e Deus não respondeu hoje, essa é a resposta. É simples assim. O que eles faziam era isso. Então, por exemplo, precisamos de um chalé a mais porque o número de pessoas está aumentando. Temos mais de 100 pessoas já aqui, visitando a gente regularmente. Como é que a gente faz? Vamos orar. Apareceu um chalé ali do outro lado da rua para vender. Senhor, abençoa tal, o chalé tal. O Senhor sabe que a gente precisa, mas seja feita a tua vontade. No dia que era para fechar o negócio, não tinham dinheiro. O que é que eles falavam lá dentro? Gente, Deus respondeu. A resposta é não. E a gente vai continuar, Deus tem os seus planos. Pronto. Vocês entendem, gente, o que é isso? Dependência e oração é isso. Ou seja, o contexto da apologética precisa ser vivenciado. Isso lembra muito o que Bavinquinho dizia. Você tem que ser alguém que tem que ter consciência da sua pequenez como pecador, mas você só tem consciência disso se você vive intimidade com Deus, no sentido de uma vida relacional com Ele, vida de oração, devoção, obviamente, mas que vive essa fé que nós conhecemos, a fé bíblica, de que Deus é o soberano, de que Ele coordena e que Ele está vivo aqui entre nós hoje. E aí, então, você percebe isso claramente ali. Bom, e aí o item C é a mesma coisa do que eu venho falando, a gente pode passar aqui para a gente ir adiante. Um outro ponto, o quarto ponto, é a questão da intencionalidade e disponibilidade. Labri, ele não era um ministério que acontecia assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eles sabiam exatamente o que eles tinham ali. E eles viviam o ministério de Labri de forma intencional, ou seja, eles organizavam partes da casa, como a questão do refrigerador, alimentação, porque tinha que receber gente. Ou seja, havia uma intencionalidade em tudo. Estamos aqui para pregar e tal. O que é que eles faziam? Esperavam que alguém chegasse e perguntasse, olha, sabe o que é? Não, eles tinham reunião de oração já. Eles reuniam, sábado é palestra, todo mundo tem que estar aqui, tá bom? A gente vai reunir na mesa, todo mundo vai conversar. A gente sentava aquele bolo de jovem, às vezes, ao redor da mesa, comendo e discutindo filosofia, existência da vida humana, propósitos. E aí, tome-lhe Bíblia. Ou seja, havia uma intencionalidade em tudo. Aí eu pergunto para você, há intencionalidade em nós de sermos a vitrine aqui na terra? Gente, confessando, eu queria dizer que há. Em mim primeiro, né? Não há, gente. É uma luta. Ou seja, naturalmente é uma tendência passiva nossa de viver o cristianismo do abro a boca e o Senhor vai encher. De total apatia. Schaeffer e Edith entendiam que eles poderiam viver o evangelho, mas isso tinha que ser de forma intencional, olhando, obviamente, no trabalho missionário, olhando com intencionalidade em tudo. Mas não só isso, a questão da disponibilidade. E é interessante porque no livro Labri, Edith fala bem assim, certa vez a gente estava na luta com aquele processo da compra do chalé, porque eles foram expulsos da Suíça. A única forma deles permanecerem na Suíça era se eles mudassem de um cantão para o outro, saíssem do cantão católico, fossem para o cantão protestante e comprassem um imóvel. Essa era a única forma de ficarem na Suíça. E no meio daquela confusão, faltava só um dia. Chega um casal, 6 horas da tarde, na casa deles, com um problema terrível. O que é que eles fizeram? Ela foi para a cozinha, preparou um chá, o marido sentou do lado dela. Priscila, vem aqui, a filha. Priscila, chega aqui. Priscila, você vai traduzir a nossa conversa. 6, 7, 8, 8h30. Aí o casal falou, a gente precisa ir porque minha mulher precisa ter um compromisso ali e volta já. E aí a gente quer voltar para terminar a nossa conversa, porque eu creio que realmente está sendo bom para a gente útil. Pode ser? Pode. Voltaram 10 horas. Saíram de lá 2 horas da manhã. E a Priscilinha lá, a filha deles, traduzindo francês, inglês, francês, a noite toda. Ou seja, a questão da disponibilidade. Gente, é tão interessante isso porque nós dizemos o que podemos e o que não podemos, porque a referência da nossa vida é aquilo que nós temos. Ou seja, Labri, ela vivia na perspectiva do outro. Ou seja, eu estou aqui e eu estou morto para mim mesmo, estou vivo para Deus. E eu sei que eu sou vitrine de Deus. E se alguém precisa de mim, eu não posso me negar porque, sabe o que é? Eu estou assim,
Pode ser para outro dia. Então, é impactante você ver a mulher ir para a cozinha, pegar mais um chá, botar uma florzinha e falar, eu estou disponível para você. Tudo bem, era um ministério. Mas, minimamente, dentro daquilo que a gente pode fazer, a pergunta que não quer calar para nós é, qual é o grau de disponibilidade que nós temos para ouvir pessoas, conversar com elas e receber em nossas casas? Bom, outro ponto, hospitalidade em fé. Aí estou eu, lendo lá o livro e tome-lhe hospitalidade. Tome-lhe hospitalidade. E hospitalidade para lá e para cá. Como é o nome daquele livro? Mateus, por favor, aquele livro daquela mulher que se converteu. Como é o título do livro? O título do livro do abonergismo? Desculpa, só uma pessoa. Não, é um outro, é um livro que é umas folhinhas assim de uma mulher que se converte. Isso, esse, Pensamentos Secretos. Pronto, é esse livro aí. Bom, ela fala sobre hospitalidade. Você sabe o que é que mudou na vida dela? A hospitalidade daquele pastor, se eu não me engano. Eu vi o vídeo dela, ela falando, eu nunca li o livro, mas eu vi o vídeo dela que um aluno meu passou numa devocional lá um dia. Eu fiquei assim, nossa, aí beleza, estou lá eu lendo lá sobre hospitalidade e começo a conversar com a minha esposa. Como é que a gente faz, Cláudia? Você doente. A minha mulher faz quase 5 anos que ela não vai à cozinha para fazer almoço em casa por causa da saúde dela. Então, o cozinheiro lá sou eu. Aí, eu falei, como é que a gente faz para hospedar pessoas, Cláudia, aqui em casa? Você assim, nem tinha quebrado o braço ainda, nem tinha virado a fadinha ainda. Aí, e a gente conversando, eu falei, Cláudia, eu acho que o ponto é o seguinte, é a hospitalidade por fé. Eu estava lendo sobre isso, né? Aí, irmão, eu vou confessar aqui, Glenn, eu vou confessar aqui. Aí o Glenn mandou uma mensagem para mim, colega meu de campo, dizendo, estou indo para Brasília com toda a minha família para a embaixada, porque a gente precisa resolver uma questão de passaporte e tal, etc. 6 pessoas. Hospitalidade em fé. E aí, Cláudia? E aí? Oxe, vamos receber. Oxe, né? É nordestino mesmo. Oxe, vamos receber todo mundo aqui em casa. Pronto, vamos receber todo mundo aqui. Então, o ponto de Labri, e veja só, a gente está pegando só como referência prática do que está na Bíblia. Mas a ideia de Labri é o seguinte, eu não vou hospedar as pessoas, não é porque eu tenho dinheiro, não. Não é porque eu tenho condições de receber todo mundo, não. E aí eu não estou dando mensagem não, tá, irmão? Tá tudo beleza, tudo tranquilo, uma bênção ter vocês lá em casa. Aí eles saíram 6 e ainda ficou 1, né, para ajudar a gente, porque a fadinha quebrou a asa e tudo, né? Então o Glenn é que dá asas a gente lá esses dias, né? O Red Bull da gente lá. Aí o que acontece? É por fé. Então assim, gente, peraí, não importa. A nossa casa, eu conversando com a nossa casa tem que estar aberta, seja como for. Porque assim, eu não tenho condições. Mas assim, a gente diz também, você pode dar uma mão aqui? De boa, né? E aí, claro, né? Eles foram lá para casa, quem é que foi que fez a comida? Ele, a esposa, os filhos. Porque eles chegaram e eu quebrei a asinha com o skate dos filhos dele, né? Fui dar uma de jovenzinho, né? E tal. E aí, eles quebraram todo esse galho. Ou seja, a hospitalidade se transformou numa bênção gigantesca. Eles foram os anjos que Deus mandou para a gente, para nos servir. Percebe a dimensão da hospitalidade? E percebe que Deus ele tem o poder realmente, porque Ele é vivo, de suprir as nossas necessidades. Meu pai sempre dizia, né? Uma casa que come 1, come 2, come 3, come 5, vai-se embora, né? Põe água no feijão e acabou. Então, essa ideia da hospitalidade por fé era marcante. Então, é engraçado porque às vezes as pessoas estavam lá, frio na Suíça, danado, e aí iam lá na chaminé, a lenha lá, botando fogo para esquentar o ambiente, aí alguém chegava e botava um pouco mais de lenha. Schaefer, às vezes, ficava uma arara. Tipo assim, não tem dinheiro, tem que botar o que dá. Pouquinho de lenha para ter para amanhã e para depois. Então, às vezes, as pessoas iam comer, não tinham um bife para cada um. Era ovo, ou só salada e arroz, etc. Entende? Então, a ideia não é, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou hospitaleiro e que eu... Não! Hospitalidade por fé. Ele vai comer o que você come, não é nada demais. Mas essa perspectiva de receber pessoas por fé na sua própria casa. Ou seja, as nossas ações, elas têm que ser pautadas, não simplesmente porque eu calculei, e eu acho que dá, e eu acho que não dá. Então, Labri era muito claro, tinha dias que não tinha nada, e Deus mandava. Entende o que eu estou falando? Ou seja, Deus convoca a sua igreja para viver em um exercício de fé permanente, de descanso nele, para que a gente possa, então, ser vitrine. Seguindo aí, então, voltando lá, a imagem de Deus na prática. E aí é rápido e é prático isso aí. Toda vez que a gente pensa no conceito de imagem de Deus, a gente sempre associa a ideia de que
todo mundo é a imagem de Deus, e o primeiro ponto que a gente toma como implicação é que, bom, se elas são a imagem de Deus, eu tenho que tratá-las bem, dignidade, amor, etc. Mas peraí. O ponto primeiro de ser imagem de Deus é que eu preciso ser santo. Eu sou imagem de Deus e Deus convoca a mim e a você, que já fomos iluminados pelo Evangelho da Graça Transformadora, como dizia Paul Tripp, de que a gente tem que viver parecidos com Deus. Ou seja, vida de vitrine é santidade e amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Labri procurava essa dobradinha fundamentada na Imago Dei. Santidade e amor ao próximo. Santidade, amor a Deus e serviço ao próximo. Hospitalidade, abrigo, respostas honestas para questões honestas. Era assim que vivia Labri. E aí, então, seguindo, um outro aspecto era falar a verdade de Deus em amor. E aí, gente, quanto tempo eu tenho? Rapaz. Tá, então a gente vai pular depois desse aí, a gente vai pular para 2 slides à frente e a gente termina. Beleza? Pode ser? Só vou roubar um pouquinho. Né? Depois vocês dão uma repreensão para mim lá atrás. Beleza? Aí eu aceito assim já. Né? Falar a verdade em amor. Alguém lembra de um livro famoso, Falando a Verdade em Amor? De quem é? David Powlison. Qual o ponto? Quem foi que impactou a vida dele? Schaeffer. Aquele carinha, né, Schaeffer, né, formado em psicologia, inclusive, igual o Powlison. Aí, falar a verdade em amor. Qual o ponto de Schaeffer? Lendo o livro Deus que Intervém, e eu anotei isso lá, porque eu falei, meu Deus, na época eu estava ainda assim, processando quem é esse cara, né, Schaeffer, em termos de ministério e tal, e ele dizia assim, se eu tivesse numa situação assim, eu colocava a mão no ombro da pessoa e diria com todo o amor para ela, toda a verdade que eu precisava dizer. Eu sei que essa verdade iria confrontá-lo, ia doer nele, mas por amor a Deus e a essa pessoa, eu não poderia deixá-la viver sem que ela enxergasse, entre aspas, o evangelho da graça e a necessidade que ela tem de ter uma vida coerente com o management e com a realidade. Então, falar a verdade em amor é isso. E aí eu quero chamar aqui a atenção para um ponto. Em 1950, estava tendo um movimento lá contra o liberalismo e a neo-ortodoxia, e Schaeffer e mais uns amigos decidiram ir até Calbart, o pai da neo-ortodoxia. A gente não vai entrar. Resumo, Calbart dizia o seguinte, não importa se Deus existe ou se não existe, o que importa é que se você tem uma fé e a sua fé é viva dentro de você. Não importa mais nada. Então, herege, tá? E aí, eles decidiram então, Schaeffer e mais 3 amigos, se eu não me engano, decidem lá, marcam e vão para a casa de Calbart. E ali eles massacram Calbart. Teologicamente falando, massacram o cara. E aí, a pergunta que eles fizeram inicial foi bem assim, Bart, Deus criou o mundo ali em primeiro depois de Cristo? Aí Bart, foi. Tipo assim, suficiente, né? E aí escracharam com Bart. Tempos depois, o Schaeffer tinha preparado um material que eu acho que foi publicado no Brasil um tempo atrás, mas não tem mais, que eu acho que é Neo-Ortodoxia ou Neomodernismo. E aí ele tinha preparado esse documento, que acho que era a Associação de Igrejas Cristãs Reformadas, né, da época. E aí ele produziu e mandou o material para o Bart, pedindo para ele reunir com ele de novo. E o Calbart diz assim, a teologia que vocês fazem é a teologia da criminologia, porque vocês chegaram aqui para me condenar, eu não tenho o que falar com vocês mais. Então, o ponto que eu quero enfatizar aqui não é a questão de ser herege ou não, mas é a falta de amor que Bart viu na maneira como Schaeffer tratou ele. Qual o ponto? Schaeffer sentiu isso na pele. Deus o incomodou e ele tinha convicção de que ele estava errado no trato com alguém que fosse, inclusive, liberal e contra a Escritura. Só que ele dizia, eu vou falar a verdade, mas eu preciso falá-la em amor. E é interessante porque as discussões nas mídias hoje, teológicas, se tem uma coisa que falta é o amor. Então é melhor que você não se envolva nessas discussões teológicas, porque o fruto dela é podre, de cara já. Então Schaeffer dizia, eu preciso falar a verdade em amor. Então, num dos livros dele, A Marca do Cristão, ele diz que o trato que ele dá agora para os liberais, depois da crise que ele teve entre 51 e 52, o trato que ele dá é em amor, ainda que ele fale a verdade. Então, para aqueles que são liberais teológicos, ele vai discutir teologia, vai dizer o que é, o que não é, porque ele estava fundamentado na sã doutrina, mas ele dizia, eu preciso fazer isso em amor. Bom, vamos dar um pulo aí então, vamos passar aí, pode passar, tem um resumo aí, pronto, beleza.
E aí a gente termina então com um dos livros dele, aqui uma propaganda que eu tenho para você, 25 estudos bíblicos de Schaeffer, de Francis Schaeffer, editora Monergismo. Esse livro, além desses estudos, no final tem um outro livro dentro, chamado Dois Conteúdos e Duas Realidades. Se eu pudesse dizer, esse seria o grande resumo da apologética de Schaeffer. Então, primeiro, você tem que ter uma sã doutrina. E, gente, eu quero dizer assim para vocês que, pela graça de Deus, isso é um presente de Deus, nós temos recebido, desde o século XVI, a sã doutrina. Gente, de uma forma espetacular. Imagina, século XVII, aqueles irmãos usados por Deus decidem escrever um compêndio teológico em forma resumida, que é a Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, a gente tem sido alimentado não só com isso, seja cânones de Dort, ou mesmo aquele lá do Heidelberg, da Consolação, a gente tem sido alimentado com a sã doutrina, então a gente já está, pela graça de Deus, no C1 completo. Ou seja, é impossível fazer apologética se você não tem uma sã doutrina, forte, fundamentada na Escritura. Mas aí já começa a complicar no item 2. O segundo conteúdo qual é? Respostas honestas às perguntas honestas. O ponto é, a gente tem dificuldade de responder. E aí é interessante para nós que somos líderes, e aí eu me refiro a missionários, professores de seminário, pastores, que é o seguinte, a gente esqueceu de uma das facetas da apologética. A igreja, o povo de Deus e os missionários de formação, eles precisam ter aquele elemento de como lidar com as pessoas que estão aos seus lados. Eu me refiro às ovelhas, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio. Ou seja, a faceta da apologética que coloca na mão dos membros respostas para as perguntas das pessoas. Não é para você se tornar um apologeta, filósofo, pensador. Não é isso. São coisas simples que dá para a gente trabalhar e você pode responder e conversar com essas pessoas. E aí a gente já começa a perder. O primeiro, dois conteúdos e duas realidades. A primeira realidade que Schaeffer diz é vida de uma verdadeira espiritualidade. O que é que ele está dizendo? Cristianismo existencial. O cristianismo vivido hoje. Eu sou vitrine hoje. Eu não vou ser vitrine no dia que eu for ser glorificado, porque não vai precisar. O que importa naquele último dia é Deus, é a sua presença, é Cristo, é você estar lá diante dele, é isso que importa, é viver com ele em harmonia, em amor, etc. Tem pessoas que falam assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar saber, entender melhor e conversar com aquela pessoa lá que pregou o evangelho para tanta gente, né? Eu queria que ele me explicasse uma coisa. Gente, essa teologia não existe não, tá? Quando você chegar lá em cima glorificado, você não vai querer saber de ninguém nesse sentido. É só Deus que importa. Então, aqueles desenhozinhos, quando morrem aqueles homens de Deus, né? Morreu não sei quem, R.C. Sproul, aí tem lá fila, né, de gente querendo falar com ele. Gente, deixa eu te falar, esse céu desses desenhistas, tem que dar um curso de teologia para os desenhistas primeiro. Mas esse céu não existe, tá? De a gente fazendo fila para falar com esses homens. A gente vai estar do lado dele, igual patamar, joelho no chão. Todo mundo, mão para cima e joelho no chão. Acabou, não tem. Beleza, seguindo então, verdadeira espiritualidade. Eu preciso viver o cristianismo momento a momento. Qual é o seu momento agora? Dívida. Agora que você tem que ser cristão. Qual é o seu momento agora? Problemas no casamento? Agora. Você precisa sentar com a sua esposa, com o seu marido, conversar, orar e dizer, Deus, a gente não se entende. O Senhor precisa intervir aqui, porque é o Senhor que traz a solução. Eu não consigo resolver nada. Faça isso, por favor. Entende, gente, o que eu falo? É viver em dependência hoje de Deus. A verdadeira espiritualidade, quando Schaeffer fala no seu livro, que você precisa ler esse livro, é o seguinte, eu tenho uma cabeça deste tamanho. Meus professores foram Machen, Wilson, Van Til. Foi essa galera que me ensinou. Mas isso precisa descer para o meu coração. A crise existencial de Schaeffer foi porque o cristianismo dele era separatista, não tinha amor às pessoas, e ele fala, isso não pode acontecer, eu preciso amar as pessoas. Foi Deus quem mexeu com ele. E ele diz assim, eu não sou pentecostal, mas eu tenho a certeza que Deus me visitou naqueles 2 meses. Eu entrei em crise e tudo mudou. A saída dele da sua denominação e da junta foi por causa da busca para uma verdadeira espiritualidade. Eu preciso ser crente reformado, e se essa é a melhor doutrina, eu preciso viver essa doutrina hoje, no meu trabalho, em casa, com meus filhos. Eu não estou falando, gente, de carga, de fazer, cumprir a lei. Eu estou falando de uma vida pela graça, porque a fé reformada diz que Deus governa soberanamente sobre tudo, ou seja no dia mau, seja no dia bom, Deus está conosco, e eu preciso confiar e descansar nele.
Vida espiritual, momento a momento, firmada em sua palavra. E até a última realidade é a beleza dos relacionamentos humanos. Ou seja, amar o próximo. Você chegou aqui hoje, você cumprimentou as pessoas, você olhou para as pessoas com o olhar que Deus quer que você olhe para elas? Ou seja, as pessoas elas têm uma categoria no mundo hoje que foi rebaixada porque as pessoas começaram a interpretar o mundo equivocadamente. A realidade do mundo, as pessoas começaram a pensar, é tudo mais ou menos energia, né? Planta, ser humano, animal, cobra, é tudo a mesma coisa, né? Então a gente vamos abraçar a árvore, é tão gostoso, né, abraçar a árvore. Todo sistema de crença que foge do padrão do que Deus estabeleceu, rebaixa a criatura de Deus. Se a gente pudesse categorizar o mundo, e Schaeffer fala isso naquele livro, A Poluição e a Morte do Homem, a gente pode categorizar o mundo da seguinte forma, seres finitos. Quem são? O ser humano, tudo que foi criado. Aí você fala, não, mas a gente vai viver para sempre. Finitude aqui, eu estou dizendo assim, que tem, pelo menos que teve um começo. Tudo bem, a árvore vai crescer e vai morrer, mas a gente teve um início e a gente vai viver eternamente, ou com Deus ou fora dele. Então, é o grupo de seres finitos. E tem o grupo também dos seres a que tem características semelhantes a Deus e os que não têm. Opa! Quem é criado à imagem de Deus? Nós. A planta não é a imagem de Deus. Desculpa o pessoal da ecologia. Poxa, foi mal, tá? Mas Deus ensinou isso para a gente. Nós não somos uma pedra, nós não somos um animal, nós não somos uma planta. Agora, veja bem, eu não posso desmatar e derrubar a árvore e cortar o galho da árvore que está aqui, mas o governo ele pode pagar para que alguém aborte o filho daquela mulher que não está querendo criá-lo. Gente, o que é isso? Desvalorização do Menashness humano, do Menashness do homem que foi criado à imagem de Deus. A planta vale mais do que uma criança no bebê, ou a criança no útero, um bebê no útero. Como é assim? Mudou. Toda vez que o sistema de crença está fora, o homem baixa da sua categoria e vira nada. Nada. Nós precisamos olhar para as pessoas não como a ecologia nos ensina, mas como a Bíblia nos ensina. Pessoas foram criadas à imagem de Deus. E qual a diferença de nós crentes e eles que não são crentes? No que diz respeito à imagem de Deus, nada. Nenhuma diferença. Nenhuma. A diferença está num ponto. É que nós, pela graça de Deus, pertencemos à categoria dos salvos e eles dos não salvos. Então veja só, o mundo, ele procura categorizar as coisas de diversas formas. Povos, etnias, línguas. Quando Deus olha para baixo, só tem dois grupos para ele. Os que são dele e os que não são. Só isso. Só isso. E nós, portanto, precisamos olhar para as pessoas com a categoria certa. Qual é? De que todos são criados à imagem de Deus, todos os seres humanos, e precisamos amar, e precisamos ter relacionamentos concretos, afetivos, amáveis, sinceros e etc. E aí então, a gente conclui aqui, perdão, depois puxão de orelha em mim, diz assim, desculpa, só voltando lá, quando existirem os dois conteúdos, Schaeffer fala isso no seu livro no final, quando existirem os dois conteúdos e as duas realidades, começaremos a ver algo profundo acontecer em nossa geração. Isso é a apologética dele. É isso, tá? Então a gente falou sobre impessoalidade e tal. E aquilo tem que estar dentro disso. E ainda que você não saiba aquilo tudo lá, problema não. Viva isso, os dois conteúdos e as duas realidades. E a gente termina então. E aí eu termino com a coisa mais linda que eu já vi de Schaeffer na área de apologética. No livro A Marca do Cristão, ele fala sobre a apologética final. E eu fiquei pensando, que história é essa de apologética final? E ele diz assim, a apologética final está fundamentada em João 17, 21. Dá para ler, gente? Dá para ler? Dá para enxergar aí? Vamos ler juntos? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que Schaeffer diz a partir desse texto? Essa é a apologética final. No dia que a igreja tiver dentro dela amor entre os irmãos, o mundo vai dizer, quero ouvir o que vocês têm para dizer para mim. Que eles sejam um, como nós somos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a prova cabal de que o evangelho que nós pregamos lá fora é o amor do povo de Deus. Gente, isso é de um peso imenso. Mas, claro, eu tenho uma palavra de
de alívio. Isso acontece pela graça. Ou seja, se você não consegue amar o seu irmão, ponha isso diante de Deus em oração. Porque a sua vida de vitrine é a prova de que o que você prega é verdade. Por isso que Schaeffer falava, o amor entre os irmãos é a apologética final. Pastor Mateus, eu sou pastor também, e eu quero falar sobre a gente, eu e você e todos os outros pastores. A apologética final se dá quando nós nos amamos como pastores, como presbíteros, como conselho, como diácono. E, Mateus, você sabe, eu sou filho de pastor, sou pastor também, é super difícil isso. Ou seja, a vida da liderança da igreja precisa viver isso também de apologética final. Claro, eu não estou dando recado para você nem nada, eu estou falando da gente, né? Mas é tão difícil, né, Mateus, para a gente vive tão isolado como líderes e tal. Como é que você ama alguém que está em outra igreja, que tem até um pouco de concorrência, né? Até por igreja e tal. E o que Schaeffer está dizendo é, nós pastores precisamos amar uns aos outros e viver a apologética, né? E aí eu quero falar para os missionários aqui presentes. Eu tenho amigos aqui, Paulo, a Késia, né? Tem o Glenn que está aqui, outros. As nossas equipes missionárias precisam viver a apologética final. Gente, não se enganem, nós somos seres humanos falhos, e no campo missionário, a gente também luta com briguinhas, guerrinhas, inveja, querer ser mais do que o outro, evangelho que dá mais sucesso, ministério que dá mais sucesso, etc. E aí fica difícil, né? Porque, deixa eu falar, os indígenas às vezes vinham conversar comigo, Marcelo, eu não estou entendendo bem, porque eu vejo algumas coisas e eu falo, bom, é isso que eu tenho aprendido, mas tem outras coisas que eu vejo que vocês fazem, missionários, até mesmo na equipe assim, de vocês, né? Eu não consigo entender. Ou seja, a apologética final precisa ser vivenciado de forma intencional, pela graça de Deus, no meio da vida. Então, pegando essa deixa aí, o próprio Schaeffer diz assim, não há nada mais feio no mundo todo, nada mais desanimador para as pessoas que a ortodoxia morta. O que é que ele está falando? Falta da apologética final. Ou seja, resumindo, qual é a prática da apologética? Amar a Deus e as pessoas sobre todas as coisas. E aí eu termino, então, defendendo a tese de todas essas palestras, que diz assim, Schaeffer falando numa entrevista a Colin Duriez, antes de morrer. Duriez pergunta para ele, você se considera um apologeta? E ele responde, pessoalmente, não me vejo como um apologeta clássico. Só me preocupa uma apologética que leva a duas direções, e uma delas é levar as pessoas a Cristo como Salvador. E a outra é que depois de serem cristãos, elas sejam cientes do senhorio de Cristo na totalidade da vida. Gente, é lindo isso. É lindo isso. Eu quero dizer, gente, que, como eu falei ontem, né? Deus chamou a mim e a você para essas duas coisas. Para uma apologética que alcança pessoas lá fora. Começando de mim e de você aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Não se fie pelos missionários que estão lá fora, sendo apoiados por essas ou outras igrejas. Isso tem que começar comigo e com você. Mas que a gente viva o cristianismo na sua totalidade. Quem dera, né, eu poder dizer que eu vivo assim, né? Eu estou lutando com você, eu estou sentado com você aí no banco, tá? Somos todos iguais. Que Deus nos dê a graça de vivermos de forma plena a apologética final, para a sua honra e para a sua glória, e na expansão do seu reino aqui na terra, entre todas as nações e todos os povos. Deus nos abençoe, muitíssimo obrigado pela paciência, pastor, perdão pelo horário, obrigado, Deus abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé? Pastor, pode vir aqui, por favor? E aí eu queria pedir para o senhor orar aí, para eu não, isso é apologética final, tá, gente, amor. Vamos orar, irmãos. Senhor, como é bom ouvirmos a explicação que consola, conforta, que nos impulsiona na direção certa, Senhor. Como foi proveitoso tanto no dia de hoje quanto ontem, e certamente o será amanhã também, ouvirmos e sermos inspirados pela vida de um homem de Deus como Francis Schaeffer, que mesmo sendo pecador e falível e cheio de limitações, mas também foi um instrumento da graça de Deus. E como nós precisamos de exemplos, de pessoas que se assemelham a Cristo e nos ensinam a viver verdadeiramente a apologética final. Que o Labri, mais do que apenas um exemplo, seja para nós uma inspiração e uma ilustração do que as Escrituras nos mandam fazer, Senhor. Que nós tenhamos no nosso coração um desejo missionário de oferecer o Evangelho da vida e também de apresentar a verdade de Cristo de maneira incontaminada, com coragem, com verdade e cheio de amor por pecadores que, assim como nós, carecem da graça e da